Queridos ouvintes, essa foi a música de Quincas Moreira, chamada Clúlio. Sim, o nome é esse. Não se fala Cachulho, nem Catulu. Ela se chama Clúlio. Hoje é dia de metal aqui na Rádio Echelon, frequência modulada ZYG 5207418. A noite toda, todas as noites. O tempo finalmente está firme, sem chuva nessa noite especial de lua cheia. A iluminação da rádio está tinindo e por uma questão de segurança, hoje nossas linhas estarão fechadas para os ouvintes. É esquisito que em tempos de flexibilização a gente esteja fazendo uma anti-flexibilização. Deve ser porque o tema de hoje envolve antimatéria, partícula de Deus e outras cositas mais. Segue aquele recado importante dos nossos patrocinadores. O Barato da Aventura, o seu canal sobre motociclismo, viagens e aventuras no YouTube. Toda semana um vídeo novo. Inscreva-se e deixe seu like. Estamos de volta a noite toda, todas as noites. Vamos direto ao assunto. Você já ouviu falar sobre bóson de Higgs, partícula de Deus, antimatéria? Já leu sobre teoria da relatividade ou sobre física quântica? Bem, esse é um lado da ciência pouco conhecido e ainda pouco explorado pelo homem, e por isso traz aos olhos e ouvidos dos mais criativos uma série de histórias fantásticas e teorias da conspiração, que bem poderiam ter sido escritas por Edgar Allan Poe ou até mesmo por Howard Phillips Lovecraft. Uma delas é sobre o universo paralelo. O universo paralelo seria uma espécie de universo espelhado, onde a antimatéria e todas as suas subdivisões dariam origem a um universo exatamente igual ao nosso, em outra dimensão que não podemos acessar. Em algum momento, esses dois universos entrariam em colisão e isso geraria o caos e a destruição total. Por outro lado, devido ao imenso tamanho do nosso universo, a nossa percepção desse fato é lenta e gradativa, e pequenos encontros entre os dois mundos acontecem frequentemente antes do juízo final. Existem diversos relatos na internet sobre entrada e saída de universos paralelos, todos atrelados à viagem no tempo. A mais comum é sobre estar numa estrada, passar por trechos conhecidos e não reconhecer o lugar. A mais incrível história sobre universos paralelos já contada é sobre o Homem de Taured, ou o Homem de Tuared, ou talvez nenhum deles. Em um final de tarde de 1954, um homem caucasiano bem vestido chega ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, para uma viagem de negócios, e ao passar pelo serviço de imigração, surpreendeu os agentes com um passaporte emitido em Taured, um país desconhecido de todos. A primeira suspeita é de falsificação. Os agentes japoneses examinam melhor o passaporte e verificam a existência de mais duas viagens para o Japão. Uma em 1986 e a outra em 1988. O absurdo das datas conflitava com o legítimo carimbo da imigração japonesa e de outros países em seu passaporte. O homem apresenta então diversos documentos para provar sua existência, como carteira de motorista e documento de identificação civil emitidos em Taured, além de papéis de uma empresa com sede em Tóquio e negócios em Taured. Claro que a empresa não existia. Um interrogatório aperta. O passaporte é levado para a perícia. Enquanto isso, o homem que fala um pouco de japonês mostra sua carteira com fotos de família, dinheiro de outros países para onde tinha viajado e dinheiro de Taured, obviamente desconhecido de todos. Chega o resultado da perícia, os carimbos eram legítimos. Pediram então para que o homem apontasse em um mapa mundi onde ficava o seu país de origem. Ele apontou para a Europa, mas não conseguiu encontrar os limites geográficos do seu país no mapa. O interrogatório avança pela noite. Diante de tantas dúvidas, o suspeito tem seus documentos confiscados e é conduzido ao hotel de trânsito para passar a noite sob escolta da polícia. No dia seguinte, o homem, todos os seus documentos e quaisquer evidências de que ele já estivera ali sumiram sem deixar vestígios. O fato virou lenda urbana e a óbvia ausência de registros leva muita gente na internet a tentar provar a veracidade da história. Todas elas falham feio e não provam nada. Dentre elas, a mais conhecida nega a existência do Homem de Taured através de jornais antigos que falam sobre um tal de John Allen, que teria tentado entrar no Japão com documentos falsos de um local chamado Tamanrasset, em 1959.
Esse lugar é dominado pelo povo tuareg na Argélia. Considerando a velocidade da comunicação na época, a dificuldade em relação ao idioma em uma época sem o Google Translator e o simples fato de que o fato original não tem registros, Tuareg virou Tuareg, Taman Rasset virou qualquer coisa próxima disso, e o homem virou espião do serviço secreto do antagonista político à escolha do jornal. Existem mais de milhões de anos da existência humana sem internet. Obviamente, não será possível provar todas as coisas pelos mecanismos de busca. Queridos ouvintes, esse foi o programa de hoje. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Depois dela, estamos aqui. Tenham bom... Alô? Cara, sai daí rápido, vai dar ruim. Quê? Abriu uma fenda no espaço-tempo bem aí em cima de você, vai dar ruim, sai daí. Cara, quem é você? Eu? Sou você. Amanhã.